Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, sexta-feira, dia 5 de maio. E no programa de hoje você confere informações sobre as aglutinações junto ao governo Caiado e as reflexões que isso traz para a gestão caiadista ao longo dos próximos 4 anos. Isso porque a aproximação de Gustavo Mendanha a Daniel Vilela, segundo a análise do Francisco Costa, repórter de política aqui do jornal Hoje, faz com que Marconi fique isolado na oposição a Ronaldo Caiado. Isso quer dizer o seguinte: o governador teve poucos adversários na disputa eleitoral de 2022. Os principais deles foram Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida, Major Vitor Hugo, ex-deputado federal, e, claro, Marconi Perillo, que apesar de não ter concorrido ao governo, também fez uma frente de oposição à atual gestão, a gestão caiadista. Acontece que Major Vitor Hugo se encontra focado nas pautas do governo federal, aí pavimentando seu destino para o ano de 2026. Em paralelo, Gustavo Mendanha tem se aproximado de Daniel Vilela, que é vice-governador goiano, e pode pavimentar a sua candidatura ao Senado Federal em 2026 com o apoio da base governista, fazendo com que somente o ex-governador Marconi Perillo assuma aí a posição de oposição declarada ao governo goiano. Vitor Hugo não quer dizer que seja da base, pelo contrário, continua na oposição. Acontece que, nesse momento, o interesse está voltado para o cenário nacional, haja vista que ele deseja, segundo informações de bastidores, como eu disse, pavimentar um caminho de volta ao Congresso Nacional a partir do ano de 2026, restando a Marconi Perillo uma oposição aguerrida ao atual governo, para quem sabe, no ano de 2026, possa surgir como a liderança capaz de fazer o contraponto de Daniel Vilela. São cenas dos próximos capítulos, nós continuaremos de olho nessa história e para que você fique bem informado, continue acessando o nosso site, hoje.com. Mudando de assunto, falaremos agora sobre o Francisco Júnior, ex-deputado federal, que foi indicado ao comando da Codego. E o Francisco, apesar de ter sido indicado, e isso foi formalizado pelo próprio governo goiano, em nome, claro, do governador Ronaldo Caiado, só deve chegar à cadeira da Codego no final deste mês, ou seja, no final de maio. Ainda há um mês inteiro pela frente. Nos bastidores, a leitura parte para 2 diferentes cenários. O primeiro deles, vindo especialmente das lideranças do PSD, é de que essa chegada tardia, vamos dizer assim, depois de um mês de ser apontado para o cargo de Francisco Júnior à Codego, tem relação com a conclusão de alguns projetos do atual presidente da Codego, do atual diretor da Codego, e também com a prestação de contas que ele deve fazer ainda esse mês. Uma fonte disse ao jornal Hoje que seria justo que o atual gestor pudesse concluir o seu mandato com tranquilidade, ou melhor dizendo, sem pressão nenhuma, e pudesse, claro, prestar as contas para que então, só depois disso, Francisco Júnior assumisse a posição. Mas, nos bastidores, há também uma outra ala que faz uma leitura de uma outra forma. Segundo essa outra ala, que também foi ouvida pelo jornal Hoje, o governador tem aguardado para acompanhar de perto o que vai ser da eleição interna do PSD. Haja vista que o partido vive aí uma espécie de imbróglio velada, onde lideranças disputam o comando do partido aqui em Goiás. Estou falando de Vilmar Rocha, atual presidente, e do senador Vanderlan Cardoso, que, por sinal, é candidatíssimo, segundo informações de bastidores, à Prefeitura de Goiânia em 2024 e, por isso, gostaria de ter aí as rédeas do partido para que possa articular e fazer alianças de olho no seu projeto político para o ano que vem. Bom, diante desse cenário é importante lembrar que Vilmar Rocha, o atual presidente, é de fato um aliado do governador Ronaldo Caiado. Ele disputou a única vaga ao Senado na eleição de 2022,
juntamente com o delegado Valdir e Alexandre Baldi, ambos que já foram contemplados pelo governo goiano com as diligências da AGEAB e do Detran. Agora foi a vez do PSD com a Codego, mas o outro nome, que no caso é Vanderlan Cardoso, caso assuma a presidência do partido, é importante lembrar que hoje é um político adversário do governador Ronaldo Caiado. Isso porque, apesar de Caiado ter apoiado Vanderlan em 2020 para a Prefeitura de Goiânia, em 2022, Vanderlan Cardoso optou por apoiar o projeto de Major Vitor Hugo ao governo de Goiás. O que vai acontecer com os cargos, com as direções dadas ao PSD, caso Vanderlan assuma aí a presidência do partido? O partido continuará atuando como aliado do governador Ronaldo Caiado ou não? Essa é a pergunta. Continuaremos mais uma vez de olho nessa história e traremos mais detalhes nas nossas próximas edições. Lembrando que para acessar o Jornal Impresso é muito simples. Basta acessar o nosso site, hoje.com, clicar no canto superior direito da tela, como vocês estão observando agora, em edição online. Ali você seleciona o mês e o dia do seu interesse e aí é só partir para uma boa leitura. Todo conteúdo inteiramente gratuito. Como eu gosto de lembrar a vocês, análises da política goianiense, goiana e, por que não, nacional. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um novo encontro na segunda-feira. Até lá!